Pergunta 817. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Isso é uma questão interessante. Primeiro, são iguais? São iguais perante Deus? E a segunda questão, têm os mesmos direitos? Muito interessante, né? Vamos à resposta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então a resposta é muito clara, né? Estão submetidos às mesmas leis? Sim. E nós sabemos, porque já estudamos, que o corpo do homem é animado por um espírito. Igualmente o corpo de uma mulher. O corpo de um homem pode ser animado por um espírito que já encarnou em um corpo de mulher. Um corpo de mulher pode ser animado por um espírito que já encarnou em um corpo de homem. Porque o espírito não tem sexo. Não existe alma feminina nem alma masculina. Isso é ensinamento de espíritos desconhecedores da doutrina espírita, criadores de sistema. O espírito não tem sexo. Ponto. E aí vamos a uma questão importante. Porque, como eu gosto sempre de dizer, e é importante para que as pessoas entendam, temos que desenhar para que as pessoas entendam. O fanático, ele age assim. Ele quer comparar. O fanático ele passa o tempo todo pregando como se tudo que ele acredita é a melhor coisa do universo inteiro. E tudo aquilo que ele não acredita, o que é contrário ao que ele pensa, é a pior coisa do universo inteiro. Esse tipo de pessoa não deve dar atenção. São pessoas que não têm um senso. São pessoas que não têm um equilíbrio, não têm noção de justiça, não têm noção de igualdade. Nada disso. São pessoas levadas pelas paixões. Então, é aquilo que a figura que eu gosto de usar. O saudosista, ele quer comparar a melhor música da época do passado com a pior música da época atual, para dizer, olha, viu como é que piorou? O entusiasta, ele vai comparar a melhor música de agora com a pior música do passado para poder dizer, olha, tá vendo como é que melhorou? E na verdade, as coisas não são assim, isso é coisa de fanático. No passado tiveram músicas lindas, obras-primas, músicas ridículas, impronunciáveis, músicas totalmente descartáveis, como hoje também tem obras-primas, tem músicas lindas, músicas ricas, muitas coisas imprestáveis e descartáveis. É assim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Olha a palavra que eu estou trazendo aqui, que é uma palavra que arrepia o fanático. O fanático tolo, o fanático cavalgadura, o fanático limitado, imbecil, que é a palavra feminismo. A palavra feminismo, ela foi traduzida no slide anterior, da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Essa frase inteira é sintetizada numa só, chamada feminismo. Então vamos entender o que é o feminismo. Feminismo é um movimento social, político e cultural que busca o quê? Aquilo que o Kardec colocou lá no título do capítulo. Da igualdade dos direitos entre os homens e as mulheres. Combatendo a discriminação, a desigualdade de gênero em todas as áreas da vida. Define a liberdade e autonomia das mulheres para decidir sobre seus corpos,
seus relacionamentos, suas carreiras, buscando uma sociedade mais justa e igualitária. Então, todos têm direitos. O homem tem os mesmos direitos que a mulher. Então, quando algum tolo, uma cavalgadura, um imbecil começa, feminismo é porque as mulheres querem ser maior que o homem, porque as mulheres querem mandar nos... São pessoas muito tolas, são pessoas muito desinformadas, em alguns casos, ignorantes. O feminismo não busca que a mulher seja maior do que o homem, busca a igualdade dos direitos. Igualdade dos direitos. Simples assim. Então, mas tem eu vi aí um fanático, né? Você lembra? O cara busca o melhor de uma época com o pior da outra. Aí ele busca o quê? Ele pega uma feminista desequilibrada, porque desequilibrado não é atributo dos feministas. Ser desequilibrado não é atributo dos flamenguistas, dos corintianos, dos vascaínos, dos petistas, dos bolsonaristas, dos coreanos, dos americanos, dos católicos, de qualquer coisa, qualquer ramo, qualquer instituição. Ser desequilibrado é uma característica do ser humano. Então, se tiver um flamenguista desequilibrado, não é porque todos os flamenguistas são desequilibrados. Se tem um médico desequilibrado, não significa que todos os médicos são desequilibrados. Mas o fanático precisa do desequilibrado para que ele generalize. Porque ele precisa dizer: o meu pensamento é o melhor do universo e o outro é o pior do universo. Então ele vai sempre fazer o quê? Usar o pior exemplo que ele puder. É por causa disso que 90% das discussões, quanto mais acalorada ela é, mais a chance de alguém atribuir o outro a nazista e falar de Hitler. Por quê? Porque na cultura popular a pior pessoa é Hitler. Onde eu preciso colocar o Hitler no grupo deles. E o outro fanático, eu preciso colocar o Hitler no grupo deles. Então, essas pessoas, você já, quando ela começa com essas comparações, você já vê o nível baixo de conhecimento, o nível baixo de honestidade intelectual destas pessoas. Temos que tomar muito cuidado. Então, se tem alguém queimando o sutiã, é porque ela quis queimar sutiã. É a forma que ela achou para protestar. Assim como em alguns lugares, por outros motivos, pessoas tacam fogo no corpo inteiro. Essa é uma pessoa desequilibrada que feriu uma lei em nome de um objetivo. Os fins justificando os meios. Não, não, não. Então, o feminismo não é a pessoa que faz a manifestação. O feminismo é uma definição que busca a igualdade dos direitos dos homens e das mulheres. Isso significa o quê? Não é que a mulher vai ser maior que o homem e não é que o homem deva ser maior que a mulher. Que eles são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos. Isto ensina a doutrina dos espíritos. Então, o espiritismo é de esquerda ou é de direita? O espiritismo não é nem de esquerda, nem de direita. Quem pensa assim é fanático. Tudo bem? Então já entendemos aqui o que é o feminismo. Que a doutrina espírita trata do feminismo no Livro dos Espíritos. Onde? Da igualdade dos direitos dos homens e das mulheres. Traduzida pela palavra feminismo. Simples assim. Então, isso é muito importante que entenda de uma vez por todas. Feminismo é um movimento que busca a igualdade. O movimento supremacista são outras coisas. Quem busca supremacia é alguém em desequilíbrio.
em desequilíbrio perante a lei de justiça, em desequilíbrio perante a lei de igualdade, desequilíbrio perante a lei de sociedade e desequilíbrio perante a lei de justiça, de amor e de caridade. Simples assim. Comentando os comentários dos comentadores do além. Interessante, né? Voltamos aqui depois de um longo período. Voltamos ao comentando os comentários dos comentadores do além. Por quê? Porque se nós estamos falando aqui nesta pergunta do feminismo, o que os espíritos, presta atenção, existem os codificadores, se são os guias da humanidade, ok? Liderados pelo presidente do movimento Regeneração da Humanidade, que desenvolveram a doutrina dos espíritos, e existem os espíritos que são os guias do espiritismo brasileiro. Doutrina espírita, Allan Kardec. Espiritismo brasileiro. Eles têm os seus fundamentos e esses fundamentos divergem em muitos pontos da doutrina dos espíritos. Convergem em alguns pontos e isso confunde as pessoas. Então, vamos lá. Presta atenção aqui. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado, isso é muito importante para quem estuda neurolinguística, porque o espírito ele sempre usa palavras associadas que trazem uma carga negativa àquela outra palavra e deixa a pessoa de alguma forma confusa, né? Peraí, mas o feminismo, ele sempre é desesperado? O movimento espírita, existe um movimento espírita equilibrado? Mas ele fala, o movimento espírita desesperado. Constitui abominável, presta atenção. Se você entende o que é feminismo é a busca da igualdade dos direitos. Pode ser abominável? Ou pessoas dentro do movimento feminista podem ser desesperadas? São coisas diferentes, que o autor aqui faz questão de não separar. Porque ele mostra o seu pensamento em relação ao direito do homem e das mulheres. Muito claro, muito claro. Para ele, o homem, o direito da mulher de ficar em casa só. E tem mulheres hoje que trabalham fora, que faz faculdade, tudo, e concorda com isso daí. Vai entender a contradição, né? Aí ele continua assim. Constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Espírito feminino. Olha a tolice doutrinária aqui. Então vamos usar a técnica, a ciência espírita. Peraí. Existem espíritos que depois de passar uma série longa de encarnações em corpos femininos, desenvolvem certas características na sua personalidade que poderíamos atribuir ao lado feminino. Mas o espírito não tem sexo, não existe espírito feminino. Não existe espírito feminino. Essa base teórica com que eles se baseiam é no achismo, é no olhô, no efeito. Espíritos de terceira ordem tomam o efeito pela causa. Ele vê um espírito, vê as características femininas no espírito e diz, é um espírito feminino. Porque ele não tem penetração no verdadeiro âmago da natureza do espírito. Então ele fala daquilo que ele vê. Isso é muito comum. Então veja, olha os adjetivos que ele usa associado à palavra feminismo. Completamente contrário à doutrina espírita.
antidoutrinário, 100% antidoutrinário. Continua aqui o Espírito. A mulher não pode ir ao duelo com os homens. A mulher não pode ir ao duelo com os homens. Como ele está falando aqui de duelo, pode parecer assim, não, a mulher enfrentar o homem não é isso. O homem é engenheiro. A mulher não pode se formar engenheira para competir com o homem. O homem é médico. A mulher não pode ser médica, não. Ela tem que ficar. A educação da mulher, no máximo do máximo, aprender a ler, tocar piano para entreter seus filhos e o maridão. Essa é a visão desses espíritos, que para alguns são espíritos elevadíssimos. É essa a visão. E o tempo é o grande juiz. Talvez no início do século XX, essa lorota aqui enganasse muita gente. Hoje, os mesmos adeptos talvez fossem ler isso com alguma vergonha na cara. Alguns, os cínicos não. Os cínicos lerão com orgulho. Né? Então é interessante, olha lá. Um duelo onde? É duelo brigar? Não, através dos escritórios e gabinetes. Que vergonha para uma mulher duelar com um homem, tomar a vaga de um macho no escritório, ser administradora, ser chefe de homem. Que vergonha! É assim que eles pensam. É assim que eles pensam. Hoje, esses mesmos espíritos teriam vergonha de escrever isso. Talvez, né? Mas como eles são reis da neurolinguística, eles vão usar palavras que confundam. O pensamento deles continua o mesmo, mas eles vão vão mudar as palavras, né? Olha lá. Por que a mulher ir para um escritório? Não. Porque o escritório está reservado a quê? Onde se reserva a atividade justa do espírito masculino. Primeiro, o erro teórico, doutrinário, antidoutrinário de espírito masculino e feminino. E segundo, de que a mulher ir trabalhar em escritório é uma ação abominável, segundo André Luiz. É uma ação abominável, vergonhosa. Então você, mulher que trabalha em escritório e apoia André Luiz, abandone agora o seu trabalho e volte para o lar. Pegue uma vassoura, pegue um esfregão e vá limpar o chão para o seu maridão. Você não acredita que o André Luiz é um grande elevado? Está aí. Por isso, a existência desse quadro, comentando os comentários dos comentadores do além. E eles comentam como se eles estivessem ampliando a doutrina espírita. Tolo acredita. Continua o espírito, olha lá que beleza. Reconhecer, olha a técnica, eu já falei aqui para vocês. A técnica do sanduíche. Qual é a técnica do sanduíche? Um elogio, o que ele quer. O elogio, uma adversativa. Sempre tem uma adversativa. Depois, o que ele quer. E no final, mais uma tirada piedosa. Geralmente ele sanduíche assim. Né? Então ele começa com algumas coisas assim, né? Olha lá. Reconhecemos, porém, que o feminismo que integra a mulher no conhecimento próprio. Então o feminismo é só para a mulher se conhecer. Só isso. É o movimento de Jesus. Ó, tirada piedosa. Caramba. Gente, o tolo, né? A pessoa que vem do passado, cheio de culpa, não sei o que. Ele está falando de feminismo. Ai, mas ele falou de Jesus. Tirada piedosa. Cuidado, a serpente ainda não picou. Ele fala de Jesus, o Evangelho, Maria, o lar, sempre a mesma coisa. Mas a picada vem depois. A tirada piedosa está ensanduichando o seu pensamento. Aí olha lá. Esse movimento tem que ser o quê? Em favor do lar. Para o lar e dentro do lar. Nenhuma mulher deve exercer atividade fora do lar. Está ali.
Escritório, que vergonha. Laboratório, que vergonha. Mulher mandar em homem, mulher chefe de homem, que vergonha. Pensa André Luiz, o iluminado, um dos guias do movimento espírita brasileiro, que é uma religião que está dentro da lei de adoração. Eles têm o direito de adorar o nosso André Luiz aqui. Tem o direito. Nós que somos kardecistas. Kardecista não existe kardecismo, agora existe. Desde que o espiritismo se dividiu entre espiritismo brasileiro e kardecismo, eu sou kardecista. Eu sigo o Espírito de Verdade, os guias da humanidade e seu fundador encarnado, Allan Kardec. Então, resumindo, feminismo é um movimento que busca a igualdade dos direitos. Não existe nada que uma mulher não possa fazer, rigorosamente nada que um homem faça. E com o passar dos anos, com o passar dos séculos, menos ainda existirão, porque a tecnologia vai facilitar. E nós vamos ver isso mais para frente. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Allan Kardec, Revista Espírita 1866.